Vamos falar de mercado financeiro, mercado que teve um fechamento terrível do mês de julho, com uma queda acentuada de bolsa de valores, disparada do dólar, o pior desempenho em vários meses, e de repente hoje, com um comportamento muito positivo, mudou o sinal, e nós vamos tentar entender o que está acontecendo com o mercado, conversando com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvinte. Bom, vale lembrar que na sexta-feira um dos motivos das justificativas para o comportamento negativo do mercado tinha sido as preocupações do ponto de vista fiscal. Nós não tivemos grandes esclarecimentos ou mudanças que justifiquem essa alteração aí de comportamento. Então, eu quero entender o que está acontecendo, Álvaro. Bom, Denise, eu acho que primeiro caiu demais, né? Na verdade 3,08, que foi a queda da Bovespa na última sexta-feira, praticamente zeramos toda a alta do ano, 2,3% de alta nesse ano de 2021. Voltamos ao nível de abril, né, da Bolsa, enfim. Então, um quadro de uma pressão muito forte num único dia. Hoje a gente tem um pouco dessa recuperação, a Bolsa subindo ali pouco acima de 1,5% ao longo do dia, já chegou a mais de 2%, mas o fundamental é que, na sexta-feira, nós tínhamos uma visão dos investidores de se proteger. E hoje, desde a madrugada, já começando pela Ásia, passando pela Europa e pelo futuro do mercado americano, voltou um pouco do apetite ao risco. Ou seja, caiu demais na sexta-feira, uma recuperação, mas isso não significa um reordenamento de preço, mas isso não significa exatamente uma recuperação dos mercados. Como você mesmo disse, o lado fiscal continua pesando, o ambiente político é muito tenso, tende a aumentar com a volta do recesso parlamentar e o funcionamento da CPI do Covid, enfim, todas aquelas questões voltam de novo a produzir ruídos no mercado. Então, tem que ter um pouco de cuidado de chamar isso de uma recuperação do mercado, e sim um ajuste em cima de uma queda anterior. Eu diria que você tem um ambiente muito complicado no exterior, com contaminação pelo Covid-19 e a variante Delta aumentando em algumas regiões, em Tóquio, na Flórida, no Irã, enfim, está aumentando bastante, e isso traz uma componente de que talvez se precise fazer novas medidas, uma terceira dose de vacina, enfim, coisas do gênero. E temos ainda os bancos centrais já olhando a redução dos estímulos, os governos querendo reduzir um pouco o estímulo fiscal também, e isso pode chamar juros em alta, a inflação continua subindo no mundo inteiro, e uma parte dela não é de transitória, uma parte dela veio para ficar, aqui mais ainda do que no exterior, pelo menos essa é a minha avaliação. Mas a gente tem, do outro lado, uma safra de balanços muito positivos, que já era esperado, inclusive, e certamente isso mexendo com a precificação dos ativos no mercado, Denise. Agora, Álvaro, você falou da questão fiscal, isso acaba interferindo, inclusive, na decisão do Copom em relação aos juros. A gente sabe que o grande foco é a inflação, mas sistematicamente o Copom coloca lá no comunicado, na ata, a questão fiscal, a necessidade de avançar com as reformas, e aí a gente também tem uma certa turbulência de mercado relacionada à reforma tributária, né? Então, são dois pontos que, mesmo que indiretamente, também podem pesar na decisão do Copom, né? Eu diria que em quase todas as últimas atas dos últimos 2 anos, consta lá que é essencial fazer reformas, e essas reformas cada vez demoram mais, a janela se estreita cada vez mais também, porque a partir do finalzinho desse ano, início do próximo ano, o ambiente vai ser de eleições, a polarização, a terceira via, enfim, coisas do gênero. Então, acabando esse prazo, a reforma do imposto de renda, não diria nem reforma tributária, né? Porque a tributária está lá parada no Congresso, que seria o imposto de valor agregado, substituindo alguma gama de impostos,
A reforma tributária, a reforma de imposto de renda, com muito ruído e ainda vai certamente sofrer outras transformações, e o tempo vai passando. E o Brasil tinha que estar numa corrida contra o tempo, tinha que estar numa situação de planejamento para uma eventual saída da pandemia, o que vamos fazer até lá. E alguns números mostram a insegurança jurídica que existe em relação ao Brasil, como, por exemplo, investimento direto no país, que na semana passada caiu de ponta cabeça, 174 milhões de dólares apenas, quando mensalmente a gente vinha fazendo um ingresso de cerca de 4, 5, 6 bilhões. Então, os investidores retirando dinheiro da Bolsa, faltando um dia para terminar o mês de julho, em julho saíram mais de 6 bilhões de reais. Então, você tem um quadro em que os investidores com insegurança jurídica têm um quadro maior de proteção dos seus investimentos e segura um pouco o que pode ser seguro em termos de investimento para o país. E isso certamente não é positivo, até porque nós temos uma taxa de desemprego de 14,6% e a gente precisa fazer com que essa taxa de desemprego reduza ao longo dos próximos tempos e reduza de uma forma forte, né, Denise? Exatamente. Nós conversamos aqui com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigado a todos e até a próxima.